Boa noite, boa noite. Dyer JC. É esse mesmo que eu tô atrás. Deixa eu fazer um. Será que eu envio? Não, como é que é o negócio aí? Me envia um pedido para entrar aqui. Doutor Jorge Dyer. Isso. Isso é bom demais. Conectando. Boa noite, mamãe. Doutor Jorge, olha quem entrou aqui para me ver. Mamãe. Ó, tá Mamãe, boa olha lá, noite. ó, mamãe. Vai ficando à vontade aí, vai chegando. Turma está chegando. Vamos indo. Isto. Escutando bem? Vamos fazer os testes, né? Eu sempre falo, essa piada tá ficando até sem graça, viu, professor? É assim, quem sabe faz ao vivo, quem não sabe, encara também faz, mete as caras e vai aprendendo, né? Internet é democracia, né? Isso aqui é muito bom. Tende a ser, né? Vamos en- Democracia, vamos entrando, pessoal vai entrando. Acho que tá bom. A hora que você quiser. Ótimo. Vamos lá. Convidado desta noite, já agradecendo o convite, é o Dr. Jorge Dyer. Ele é secretário, você vai me corrigindo aí, né? Porque a Uhum. gente só arranhou aqui rapidinho, né? Mas ele é secretário-geral da AME Brasil, ele também participa do departamento de pesquisa, do departamento de bioética, esse é mais difícil, né, doutor Jorge? Ele É um é pouquinho. endocrinologista, trabalha com os hormônios, as glândulas e os que Diabetes. querem, e os que querem emagrecer, Menos eu não é mesmo, né? fácil. Mas eu. Enfim, trabalha em Anápolis, conterrâneo, anapolino, ou terra boa, né? Nossa Senhora. Anápolis, de Nasceu em Polis, lá Anápolis já dos tem. gregos, cidade da Ana, Santana, a Exatamente. mãe de Maria, é muito forte, hein? Anápolis é uma coisa muito legal, né? Antiga E Santana das colaborador, né? Antas. É isso aí. Colaborador da AME, que é a Associação Médica Espírita de Anápolis, colaborador na Associação Médica Espírita de Goiânia. A gente que morou aí, né? Logo ali é um pulo, né? Verdade. Meia Tinha horinha quadriculado. tá lá, a estrada é boa. Vai em Brasília também, doutor Jorge? Não? Eu sou mais preguiçoso. Eu fico mais É por mais aqui. preguiçoso, né? É. Mas Então tá Brasília tá bom. pertinho também. Tá, né? Eu sei bem, meu irmão mora lá, o caçulo, o Rafael, mora aí em Ah, Brasília. tá. Qual é o tema de hoje? Então vamos lá, né? Porque o Instagram, ele é sempre falando aqui, né? A gente tem que organizar, porque o tempo aqui, ele é contadinho. O tema de hoje é o papel da nova ciência no mundo pós-pandemia, né? Será que é tão novo assim, né? Tá na moda, né? Existe É um o novo normal, é o novo coronavírus. Então nós vamos entrar numa nova ciência? Ou a ciência sempre existiu, é a gente que está olhando de uma maneira diferente para a ciência para descobrir o que sempre esteve lá, né? A ciência que nos mostra que não há milagres. Pode ir falando, doutor Jorge, eu vou acompanhando as perguntas aqui, no meio do caminho, às vezes a gente está com Não, dificuldade não, de tá tranquilo, mas estabelecer uma. por favor, interrompa sempre que for necessário, porque aí vira uma conversa melhor, né? Porque É senão bom, fica aqui o o diálogo. Instagram fica num diálogo. E é tão legal, tá tendo tanta live, né? Isso é democracia. O pessoal entra, vai em outro, depois volta aqui. Eu estava acabando de ver ainda bem, né? A da Mansão do Caminho está finalizando, né? Porque a gente concorrer com o mestre Divaldo, ele estava É falando lá na live dele. covardia com o Divaldo, pô. Mas aí a gente vai mesmo assim, A vamos gente firme. começou, a gente começou mais tarde para não atrapalhar a live do cara, pô, porque senão ia roubar o público. É Efetivamente, está isso aí. tá numa moda danada. A gente, quer dizer, já tem alguns séculos que a gente fala do novo, né? No século de Kardec, o novo, moderno, era
o grande mote, né? Tanto que gerou uma esperança muito grande no século XX, esperança essa que nos concretizou. Achava-se Legal. que se o século XIX foi o grande século das descobertas que propiciaram as grandes invenções, elas começam realmente no final do século XIX, e a ideia do século XX ser o século da redenção do homem pela ciência, isso não aconteceu, né? O que nós tivemos foi duas grandes guerras com um número gigantesco de mortos, mas a gente sempre mantém a esperança, o novo, o novo, o novo. Eu ainda acredito tenho a esperança na ciência que a gente aprende a gostar, mas que sabe que efetivamente nunca existiu, que a ciência é desinteressada, que é feita por pessoas idealistas. E eu acho que é o que as pessoas, no modo geral, os que não estão na área científica, têm essa noção, né? Que o cientista é aquele cara abnegado, que não tem interesses outros, e ele vai descobrir alguma coisa sem uma motivação financeira ou mesmo pessoal, e vai surgir por acaso. Esse tipo de cientista a gente não encontra mais, né, Rodolfo? É, Se é mas que já teve um eu sou dia, né? otimista. Eu sou oncologista, né? Então eu sou otimista sempre. Mas eu tenho um otimismo danado. Por quê? Porque dentro da própria doutrina espírita e de outras, de todas as outras, eu acho que até sobe um degrau aí da religião e a gente olha o caminhar das coisas. É uma linha reta. E o Espiritismo fala, não tem jeito, o progresso é inexorável. Você pode embirrar, ficar nervoso, não querer participar do movimento. Você, às vezes, paralisa, mas a onda vem, sabe aquela roda que vem devagarzinho e aí dá um tapinha na bundinha da gente, dá um tapinha nas costas, fala, vai, meu filho, Não tem vai. jeito. O progresso ele é contínuo, então não tem como não ser otimista, não tem como não ter a esperança em sempre uma melhoria de tudo. A melhoria do elemento material com a melhoria do espírito. O espírito vem com grandes missões. Eu acho que uma grande missão nossa, sabe o que é? Honrar a matéria, inteligenciar a matéria, agradecer a matéria como um elemento para a gente absorver conhecimentos, sensações, sentimentos, emoções, experiências, moral. Sem a matéria, a gente não conseguia fazer todo esse download no espírito. Então, é a Sim. matéria, e a gente vai ajudando a matéria e ela nos ajudando. Mas se você for pensar, se você for ver, por exemplo, Emmanuel no prefácio de Nos Domínios da Mediunidade, ele vai falar do grande avanço da, da ciência, principalmente na física, né? As descobertas e tudo, e ele vai dizer que esses grandes descobridores e cientistas são sacerdotes de Deus sem o saber. Nesse aspecto é a linha reta, né? O sacerdote de Deus sem o saber. E a gente acaba sendo, nesse ponto aí, a gente é otimista, porque acabamos por trabalhar, mesmo que com todo o meu interesse, eu tenho interesse na ciência que eu faço, eu tenho interesse interesse porque você não consegue fazer nada sem objetivo, né? Minha cara ficou meio esquisita aqui, pô. Você mudou. Ah, E eu tô eu apertei um achando. negócio sem querer Deixa eu te aqui. fazer uma pergunta. Você está em Ah, isolamento ou você está dentro de um transatlântico num mar revolto? Que eu tô eu achando tô, que não você tô, está dentro de um navio. eu tô na minha cadeira aqui, balançando mais do que tudo, para o pessoal ficar Então, é tonto. porque o celular é sensível. Gente que tem atetose aí vai ter que tá balançando. Você vai ter que dar um jeito de fixar ele. Compra um Dramin, porque eu não tenho fixador de celular, não. Não, preocupa não. Pega ele, e encosta ele numa parede, pega uns livros, encosta e afasta ele um pouco. Não pode Você botar vai ele deitadinho falando. assim? Não, vai deitou, eu vou deitar também, ó. Ah, não, Isso, então. pronto. Agora Pronto. para, Vou afasta desconectar. ele. Ah, Melhorou? ó, pronto. Ah, joia, Agora é outra joia. história. Isso. Não, Até a tranquilo. sua carinha melhorou. Olha que coisa Ficou mais mais longe, eu fiquei bonitinha. mais magro, rapaz. Você pode chegar a cadeira um pouco para frente. Tá? A gente dá uma consertada aqui.
Então, voltando àquele aspecto, ninguém O faz ciência. sacerdote, você gosta desse Dote de negócio de Deus. sacerdote, hein? Eu gosto, isso aí já é um Porque a passado religião sempre foi pesado. junto com a ciência, você já percebeu? Lá O próprio, atrás, o o próprio religioso termo, era o cientista, né? o próprio termo Big Bang é criado por um padre, né? Para explicar Sabia a não? origem do Conta isso aí universo. pra gente. A verdade Conta toda é aí. que se você for. Quando você. Tem um livro muito interessante chamado. Opa, deixa eu cair aqui. Chamado Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus? Do John C. Lennox, que ele é da Oxford University, se não me engano. E eu estou vendo que está aqui presente o Antônio Newton Borges, nosso grande físico aqui da AME Goiás. E é um cara Ajuda a bom de você gente aí. chamar. É um cara bom de você chamar de vez em quando. O Antônio Newton Manda pode. depois o contato. Ah, sim. Então, o que nós, a visão, o John C. Lennox, ele traz o seguinte: a visão que se tem do universo, se você não consegue comprovar a existência de Deus, você não consegue negar. A verdade é que, olhando o texto de A Gênese, que Deus cria o mundo da escuridão e faça-se luz, e a luz se fez, ah, esse quando a teoria do Big Bang ela surge numa interpretação científica de um texto bíblico da Gênese. E ela foi proposta realmente por um sacerdote. Você não consegue separar as coisas. Ciência é uma coisa, religião é outra, porque na nossa vida tudo faz parte e nos integra, né? Quando a gente fala não existe ciência desinteressada, porque na medida em que eu tenho um propósito para pesquisar alguma coisa, eu tenho um interesse. E não existe também uma ciência neutra, porque as minhas convicções, elas afetam a forma como eu vou pesquisar, o que eu vou procurar. Você, como oncologista, se fosse um pesquisador, você não iria descobrir uma medicação. O pessoal acha que o pesquisador só descobre remédio, né? Você não iria descobrir uma medicação se não tivesse um propósito de manipular algumas substâncias e um conhecimento anterior de que determinadas substâncias poderiam ter uma ação sobre as células. Concorda? Esse É a base, propósito né? É o é a método, base. né? O propósito hoje, ele serve muito também a interesse comercial. Então, as pessoas dizem, a ciência um dia vai encontrar Deus. As bases filosóficas para isso nós temos. Os próprios cálculos na física podem levar à postulação filosófica de Deus. Mas ninguém vai encontrar, por exemplo, o espírito num laboratório porque não há interesse em financiar esse tipo de pesquisa. O que também não nos impede de fazer pesquisas que nos tragam evidências, mesmo que indiretas, da ação do espírito. É o caso das pesquisas de mediunidade, por exemplo. Então, o que a Legal gente fala. isso, né? O que a gente fala Muito de nova interessante. ciência, o pessoal já vinha falando na época de Kardec, né? E aí a gente fala em Kardec, a gente vai ver quem que influenciou Kardec. Você vai lá atrás de Descartes. Mas quem influenciou Descartes? Aristóteles. Então o nosso novo está lá na Grécia Antiga. Ou seja, Mas é o espaço-tempo, né? Que a gente às vezes acha que 4.000 anos é muito tempo. não, é um 4.000 pulinho, é um anos, pulinho. né, Se a gente tem essa visão de para a tempo Terra. linear, a gente está lascado. A gente fica. Quer dizer, o tempo é linear, né, na nossa percepção. Mas se a gente acha que o tempo é demorado para passar, 4.000 anos é um pulinho na evolução do conhecimento humano, né? Você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Não tem um interesse, mesmo que seja comercial, de fomento, não tem como. Fazer pesquisa tem que seguir um método, tem que ter uma base lá atrás, tem que ter uma ideia robusta e tem que ser, tem que convencer. E no mundo que a gente está, tem que convencer que lá na frente pode dar um retorno financeiro. Até para Exatamente. manter aquele ciclo teoricamente virtuoso do próprio lucro, manter novas pesquisas. Enfim, não Exatamente. tem então o interesse hoje dos grandes cientistas, dentro das grandes universidades, de ir lá a fundo e entrar em frequências minimamente mais sensíveis. Alguns físicos eu odeio olhando, parece que se eles chegarem em 10 a menos 33 Tesla, olha que loucura, né? Eles conseguem captar frequências de espíritos
Ah, E é? aí puxa esse espírito, e já pensou? A gente aqui, numa live, aí tem várias cabecinhas, e eu falo assim, doutor Jorge, vamos agora chamar meu pai, para bater um papo com ele? Aí você fala, vamos chamar minha irmã? Vamos chamar o fulano? Vamos chamar o Chico Xavier? E Dependendo você das sabe, frequências, chega, aí eu imagino esse raciocínio, aí tá todo mundo com as cabecinhas e a gente conversando. Sabe o que que pode acontecer? A ciência mostrando isso, mostra que dá para ter conexões em outros mundos. A gente vai acabar com essa coisa de fantasia, do fantástico, mundo da mágica, da magia e de alguns médiums que falam com outro mundo ter poder. Acabou. ah, sim. A Não, e o gente vai ver próprio que não Chico já precisa de previa isso. intermediários mais, não é? Não, o Chico previa isso. O Chico dizia que quando a gente entrar, passando a fase de transição, nós teríamos uma comunicação muito fácil com o mundo espiritual. E o que é interessante, você está falando de financiamento de pesquisa, né? Na década de 50, nós tivemos um grande avanço na parapsicologia e principalmente os grandes estudos de Ian Stevenson, eles foram financiados por fundações de pessoas muito ricas. O americano rico, ele é filantropo. Não só porque desconta imposto de renda, isso aí é um incentivo fabuloso, mas é da cultura americana a filantropia. Então, a Stevenson ele recebeu fomentos de pesquisa à época comparáveis a pesquisas para câncer. E aí ele faz aquelas pesquisas todas e Maravilhosas, né? De maravilhosas. reencarnação, né? A dona na verdade, a família que era dona da Xerox financiou a Stevenson durante muito tempo. Então, na parapsicologia, eles tiveram dinheiro, bastante dinheiro para fomento, para pesquisas para imortalidade. Depois isso foi caindo, né? Porque o homem começou a buscar a imortalidade no corpo. Mas o Chico, quem sabe isso não volta, né? E o Chico dizia que na fase final da transição, chegando à regeneração, a gente ia ligar a televisão e conversar com os nossos familiares desencarnados, os nossos anjos guardiães, possivelmente nossos obsessores, né? A pessoa vai Então, que não nessa tem como pesquisa é fugir. interessante, porque chegou nessa primeira frequência, Jorge, é o que está mais perto da gente. Então, os primeiros espíritos que a gente ia ver mesmo são os obsessores, ou os que estão muito ali ligados à Terra. Ah, Então, vocês não que estão adianta, vendo um copinho, isso aqui é água, viu? a gente não ia já sair ligando a televisão e conversando com os espíritos de evolução mais superior, espírito de escola. A gente ia ver os espíritos aqui do nosso lado mesmo. Porque É, os outros estão cada vez. Aí a questão da evolução, né? A evolução espiritual, ela eteriza a matéria. Isso é bonito demais. é Porque a muito gente vai bom. entrando numa conexão tanto que a gente vai eterizando a matéria. Voltando à história do Big Bang, porque eu fico pensando assim, em média, eu também fico, como é que o pessoal chega nesses números, né? Nessas datas, mas a ciência está aí, então a gente segue um padrão 14 bilhões em média. 14 bilhões de anos atrás, é uma teoria que é aceita na ciência, que é um caos, é uma ponta, parece que é uma ponta, aqui ó, na pontinha dessa caneta, há 14 bilhões de anos atrás, numa densidade que beira o infinito, porque toda a matéria do universo estava concentrado na ponta dessa caneta, Não e o estava na ponta da movimento caneta, não... não. É? Estava na concentração de 1 elevado a -10 da cabeça de um alfinete. Ou seja, Então é menor ainda, microscópico. Uma muito. energia pura que explode, né? Então, e aí eles falam que na realidade é um movimento de expansão, que é diferente da explosão. Parece que eles estão percebendo, tem upgrade, né? É igual o sistema Ah, sim. operacional. A gente não vai atualizando nosso sistema operacional, o celular, tudo vai atualizando. Eu acho que a ciência também vai atualizando, graças a Deus, né? Que nós vamos evoluindo moralmente e vamos descobrindo. Então, acho que E até a se for teoria olhar também ela atualiza, né? o universo em expansão, se for olhar aí nos argumentos do John C. Lennox, quando se fala do design inteligente, se houvesse um desvio de 10 elevado à quarta potência a -4 segundos, quer dizer, algo assim de impensável, 10 elevado a -14 milissegundos, se houvesse um desvio nessa ordem, nada disso que nós conhecemos como universo visível seria possível. Ou É a seja, teoria do caos, quer dizer, é a primeira batidinha da borboletinha lá atrás, se errasse nesse nível de tempo, ia ser outro se, universo? se errasse no primeiro
micromovimento de uma partícula atômica. O universo que a gente conhece não seria possível. Então, e sem contar que tem matéria escura, né? E Então, a é gente isso que eu ia tem, chegar, o universo que a gente conhece, né? Mas a é, maioria é o universo que a gente não conhece. desconhece. Você quer E sem, chutar a nova ciência, é o tema, nova ciência, né? Nós estamos falando de nova ciência, aí a gente começa a entrar no campo especulativo, mas especular é bom demais, né? mas especular é Você muito acha bom, que deve ter, você acha que deve ter outra tabela periódica na energia escura ou matéria escura? Deve ter outros elementos? possivelmente. Agora, o que é interessante é que o cinema Hollywood ele antecipa também, né? A Star Trek Primeiro Contato ocorre em 2063, quando a primeira nave consegue sair da Terra numa velocidade de dobra, ou seja, ultrapassa a velocidade da luz e atrai os vesuvianos, né, que é a turma lá do não, vulcanos, que é a turma lá do Spock da orelhinha puxada. E aí eles vêm, fazem contato e a partir daí a Terra se transforma a ponto do homem não ter mais interesse em guerrear contra humanos, inicia uma cooperação e aí o grande Jean-Luc Picard vai dizer que a partir desse momento os humanos passaram a ver o mundo de outra forma, o dinheiro deixou de ser importante, a cooperação passou a ser mais importante, ou seja, ele começa a descrever o mundo de regeneração. É interessante você ver o que as pessoas pensam. Isso aí não surgiu do nada na cabeça do cineasta. Vem Isso algumas surgiu influências, capítulo lá de Evolução em Dois Mundos, hein? As mediunidades, não, Evolução em Dois Mundos, não, possivelmente. mecanismos da mediunidade, as mediunidades que a gente não vê em centros espíritas, que todo mundo tem as Verdade. anteninhas, né? Então são as E essas, mediunidades desconhecidas, né? e essas antenas vão inspirando, né? Eu acho que mais ou menos se a gente for pensar que só na nossa galáxia tem mais de 1 milhão de planetas em condições de habitação, de ter vida humana, e nas galáxias que a gente não conhece. Então, quando começar o intercâmbio, a gente tem que estar bem preparado, né? Esse intercâmbio, então vamos entrar nessa fase mais picante, tudo a ver com ciência, né? A gente vê de Big Bang, agora já estamos falando de ET, né? Tudo a ver. É verdade. O contato já acontece há mais tempo, ou vai ser mais ostensivo agora, ou é só uma questão da nossa percepção, é a anteninha nossa que estava faltando dar uma calibradinha, e a gente passa a sintonia fina nos canais, antes estava chiado, e é a nossa sintonia que está percebendo algo que já estava lá há muito tempo. Tipo André É, Luiz, 8 anos chorando, gemendo no vale de lágrimas do umbral. Ai, meu Deus, escutando, correndo, caindo na mão, caindo na cara lá, babando, né? Comendo graminha. É legal esse primeiro capítulo, hein, pessoal? Ó, dica de livro para quarentena, hein? Nosso Lar. Tá com preguiça de ler o livro? Vai lá que tem um filme. É muito bom. Você vê que essa se questão você está com dele tá lá preguiça de correndo. ler o livro e vai ver o filme, pelo amor de Deus, volta lá e lê o livro, pô. O César Mas Augusto está enfim, falando o nome do, ele do 8 anos autor daquele do Star jeito, né? Trek. 8 anos ele daquele jeito, daquele movimento, de repente ele cansa, respira. No que ele respirou, ele mudou. É uma questão de só mudar a parabólica lá do meio da cabeça, né? O cristalzinho que a gente tem. No que ele mudou a parabólica, apareceu um monte de gente, o Lisa, os maqueiros, o povo de branco, o vozinho sábio, né? Que pegou ele, pôs e foi Clarence. andando. Aí eu falei, Clarence, que é isso? Ele falou, rapaz, a gente vem aqui há muito tempo. Sua mãe pede, ora pra gente está aqui do seu lado tem tanto tempo. Eu sei que é uma questão de você que não enxergava a gente. Tudo é uma questão de sintonia. Você não sintonizou na rádio Nosso Lar e Resgate FM. É mais ou menos assim, eu quero fazer essa analogia. Será que está faltando só a gente sintonizar na rádio ET FM? Eu acho que está faltando evolução moral também, né? Não sei se a gente está preparado moralmente para um contato nessa dimensão, né? Muitos relatam, e hoje em dia também você consegue fazer barbaridade com câmera e forjar muita coisa, mas tem muitos relatos de experiências vivas. Mas eu acho que a humanidade num todo não tem ainda preparo moral para postular isso. Existe um debate dentro da ciência, das ciências biológicas, que é o conceito de vida. No Congresso americano, o conceito de vida ele se arrasta há um bom tempo. Isso é importante para a questão de doação de órgãos e tudo mais.
sempre tem uma emenda, isso e aquilo. Se a gente não consegue chegar a um conceito do que é vida, como é que a gente vai explorar a vida em outros planetas? Então você tem um embate filosófico aí. Uhum. E isso é muito Verdade. moral também, né? Isso é moral, porque se a gente não compreender que nós somos seres espirituais, e como seres espirituais nós somos seres morais, nós não vamos para frente, né? A gente vai ficar estacionado. É tão interessante isso, é as asas, né? Conhecimento tem Né? que andar junto com a moral, porque de repente a gente descobre, cai em outro planeta, chega lá, o que a gente vai pensar? Montar um banco lá e emprestar crédito rotativo para os extraterrestres. E É pensar verdade. em dinheiro, pavimentar, fazer condomínio fechado, vender terreno e fazer. Entendeu? A questão, a gente tem que ter moral e entender o universo é colaborativo, né? Entender o mecanismo de colaborar. Ó, tem uma pergunta aqui, nossa, foi boa. Doutor Jorge, você não esperava essa aqui, ó. Rangel, 1646. Às vezes ele foi um espírito que estava encarnado nessa época, ó. 1646. Ele pergunta: o bóson de Higgs, ou a partícula de Deus, é o fluido cósmico universal? Ave Maria. Só Eu acho que não, complementar, porque. Ah, só terminar dessa coisa da partícula de Deus, você deve saber, você sabe essas coisinhas tudo, né? Os bastidores. Eu vi um vídeo, ou dica boa, pessoal, veja um vídeo, dá um Google lá, ou cruza no YouTube, põe lá, bóson de Higgs, explicação do Marcelo Gleiser. E ele explica, ele estava lá no movimento quando saiu essa história da partícula de Deus, foi mudado para vender mais os livros. Ele fala e morre de rir, porque antes era uma partícula maldita que eles falavam, porque eles estavam querendo achar, gastando dinheiro. Então eles falam: meu Deus, mas que coisa maldita, eu não consigo achar. Aí de repente acha, muda o nome, senão não vende. Então põe partícula de Deus. Por quê? Porque aí todo mundo, nossa, então achamos o início de tudo, o fluido cósmico, né? E aí o bóson também é tão interessante, que é o campo de Higgs, né? Desse inglês, que é acho que Thomas Higgs, se eu não me engano, uhum. que é o campo, que é uma coisa que não. Ah, eu vou deixar, vai falando e depois eu Vai complemento. falando aí que Você você acha tá que falando direitinho. Não, eu acho que não. Eu acho que não, não é, porque não? É o uma que gerou. modificação, né? Exatamente, o que gerou o campo? Então, O que gerou o campo? a verdade toda é que a matéria ela é extremamente divisível, né? Na introdução nos domínios da mediunidade, Emmanuel começa a dizer: não obstante a teoria de Leucipo e Demócrito, aí ele vai para Aristóteles. Bom, o que Leucipo e Demócrito, eles eram os atomistas, né? Você vai reduzir a matéria até a mínima partícula. Já Aristóteles, então, ele coloca em oposição, não obstante, ele coloca, vai defender Aristóteles. Aristóteles, ele não estava muito preocupado com a divisão da matéria, ele falava na substância, na essência, na alma. Ou seja, a Spinoza, hein? evolução A a substância de evolução. Spinoza. Exatamente. Onde é que o Spinoza bebeu? Qual fonte? Então, a própria evolução da ciência que Emmanuel está enxergando é você partir, vai chegar num ponto em que a energia vai ser trabalhada como essência, porque a energia ainda é material, né? Mas quando a gente voltar, estiver lá no clímax e começar depois voltar a respirar e beber a fonte de Aristóteles, mesmo dizendo: pô, o cara estava doido, ele falava que eram os quatro elementos, mas qual a essência disso tudo, dos quatro elementos? O que está por trás? O que não é matéria? E aí a gente vai para o dualismo. E o novo dualismo tem surgido, né? O Thomas Nagel, o cara é advogado, colega da Giovana, mas um baita de um filósofo. Ele traz o neodualismo e o espiritismo é dualista. Esse negócio de dizer: existe um contínuo mente-cérebro. Isso é uma visão, e aí eu concordo com o John C. Lennox, isso é uma visão muito do materialista. Eu não sei definir onde termina o cérebro e onde começa a mente. Por outras palavras, eu estou dizendo que a mente é produto do cérebro. Nós somos dualistas porque nós vemos uma independência do espírito em relação à matéria. E o cérebro é só instrumento do espírito, né? Então, eu acho que a partícula de Deus vai chegar naquele ponto lá em cima. O universo é constituído pelos três elementos: Deus, Espírito e Matéria. Eu acho que a partícula de Deus a gente ainda está um pouquinho longe de encontrar. É minha opinião, Rangel. O César Augusto Joia. aqui falou o nome do Gene A gente Roddenberry, que é estudou o isso. profeta. É. Sabe que a gente estudou isso no ESD, domingo passado? A gente estava na parte do capítulo do fluido cósmico universal.
Dica, as lives também são boas para isso, né, doutor Jorge? Eu sei que está na AME lá. Dica, pessoal. Vocês estão frequentando um centro ou não? Às vezes não precisa nem frequentar o centro, porque nem pode, está todo mundo em isolamento, na quarentena. Tem lá na internet, pega a apostila, ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É um estudo que se dá vontade de fazer ele 10 vezes ou a encarnação inteira. Não dá vontade de sair. Porque cada vez que você volta nos temas, muda um pouco, parece que aprofunda mais, né? Os níveis de Verdade. entendimento é uma coisa impressionante. Então a gente estava estudando isso e no final do nosso estudo do domingo passado veio essa pergunta que foi legal. O bóson de Higgs, que é a partícula primária de tudo, a partícula de Deus, será que é o primitivismo, vamos dizer, a coisa pura, que é o fluido cósmico universal? A gente chegou na conclusão, é assim, tudo está evoluindo. A gente evolui na nossa ciência. O cérebro nosso evolui, o nosso código genético melhora, a gente como raça, não tem a história das raças, mas a gente como espécie humana, Homo sapiens, estamos em evolução, graças a Deus. O espírito também evolui e de maneira eterna, infinitamente a evolução. Então a gente chegou à conclusão que o mega colisor de hadrons, lá que anda grandão lá debaixo subterrâneo da Suíça, França, enfim, eu não sei nem o tamanho do raio daquele negócio lá, mas aquele mega colisor também vai evoluir. E eu acho que eles vai melhorar na tecnologia e vai pôr tanta energia, vai pôr tanta energia ali para uma partícula elementar, né? Uma partícula Verdade. subatômica bater uma na outra, que aí eu acho que vai descobrir mais coisas além, não sei, do que o bóson de Higgs. Então, eu acho que o bóson de Higgs é uma das infinitas subespecialidades, subdivisões do fluido cósmico universal. E quando eles Porque o começarem a fluido fazer cósmico universal, pesquisa em estação espacial, vai mudar também outros conceitos, né? Em por quê? condições Fala pra diferentes. gente. Não, eu Mas por acho que quê? não, eu acho que você vai mudar totalmente as condições. A gente faz hoje, por exemplo, aí eu falei, você está falando de pesquisa física, eu estou pensando em pesquisa biológica. Quando você muda, você sai do ambiente da Terra e começa a pesquisar condições de vida em ambientes distintos dos da Terra, se você consegue encontrar formas de vida com um conceito um pouquinho diferente do que a gente pensa, por exemplo, respiração celular se daria também via mitocôndrias, ou eles teriam esses seres, se caso existam, eles teriam uma mitocôndria Outro jeito, né? diferente, outro De jeito, um produzir processo energia, né? diferente. Os genes, como é que seria a transmissão? Porque a gente fala em gene, a gente acha que gene é coisa mágica, mas gene é igual a livraria que está aí atrás, a biblioteca que está atrás do Rodolfo, em que o organismo pega a Isso não é meu, não. informação. Isso é da Giovana. Ó. Isso aqui é tudo da Então, Giovana. ele A precisa biblioteca. saber alguma coisa de um processo, ele vai lá, pega um livrozinho, abre e É. extrai a informação. O gene é para O isso, código né? É genético é uma uma forma que ele receita de produz. bolo, né? Tá lá. Exatamente, o bem é bem para informação. E aí a gente Ele fica só precisa pensando, ser provocado, né? verdade, quando, por exemplo, sondas espaciais começarem a extrair materiais de outros planetas e nós começarmos também a usar essa estação espacial ou mesmo no projeto de uma estação na Lua permanente, como a gente tem na Antártida, nós vamos ter outros, os conceitos vão evoluir, né? Então, o próprio conceito de vida vai evoluir, vai mudar. Legal. Então, isso aí é bem desafiador, né? Pergunta. Professor Jorge. Pergunta. Vitor. Ô, Vitor. Obrigado aí pela participação. Olha lá. Porque agora a gente também vamos descer um pouco mais para a terra e vamos tentar articular o que essa história nossa, essa conversa toda, filosófica, tudo, que pode impactar na assistência social. Isso é importante, né? Estudar e praticar e fazer, né? Porque senão a gente corre o risco de ficar só filosofando, sentado no sofá, filosofando e o pau quebrando, o mundo acontecendo, pessoas passando fome e a gente só filosofando, porque tudo vai evoluir mesmo, desde que esses espíritos voltem, não é por aí, né? Então a pergunta que ele faz aqui, ó. Com a pandemia, a maior oportunidade de aprendizado para a ciência seria a humildade? Capítulo 7, Evangelho segundo o Espiritismo. É o tema aí, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse pobre aí não é pobre de dinheiro, não, é humilde, né? Os humildes serão exaltados. Papel do homem inteligente na terra. Mas vamos lá. Digo,
a queda da nossa arrogância pode ser o maior passo para a ciência? Tipo, quebra a arrogância, para de brigar um com o outro e vai abrir conexões e vem espírito bom e fala, olha só, a cura do câncer estava logo ali. O que você acha disso? Eu não sei, eu não vejo muita mudança com a pandemia, não. Eu acho que pelo contrário, as pessoas estão Você não é tão romântico assim, tendem, não? não, as pessoas tendem a ficar pior nesse momento de pandemia. E como seria uma ilusão muito grande achar que uma pandemia mudou a humanidade. Não mudou muito, não. Se você for olhar a reunião de simulação que houve em outubro de 19, em que eles simularam isso reunidos num hotel em Nova York, eles simularam uma possível pandemia afetando toda a humanidade. Coincidentemente, na época, eles pensaram em um coronavírus. Não é nenhuma teoria da conspiração. Por que isso? Porque a epidemia de SARS na China, que foi a gripe aviária, que matou muita gente, foi algo dramático. Então eles pensaram, se tiver uma pandemia mundial por um coronavírus, provocando todas essas lesões pulmonares, fizeram um monte de simulação. Inclusive, houve grande desenvolvimento de instrumentos tecnológicos para propiciar isso que a gente está fazendo. Mas a mãe de todas as epidemias foi a peste negra. Em que a peste negra melhorou a humanidade? Não melhorou muita coisa, né? Moralmente. Porém, Derrubou o porém, feudalismo, afastou a igreja, porque os padres benziam e pegavam e saíram correndo, quebrou, aí entrou na casa do humanismo, o renascimento, aí fortalecendo os burgos, foi todo um movimento, vem uma pandemia, político. quebram-se, É mas aí pelo político. menos a gente, É, verdade. mas o lado positivo que se a gente for olhar, se fortaleceu grupos de pessoas que têm essa visão mais idealista de propagarem o seu ideal. E aí, por exemplo, o ideal nosso de que nós devemos ser fraternos, ter amor, apoiarmos uns aos outros, os mais fortes apoiam os mais fracos, o papel do homem inteligente na Terra, que é uma mensagem desafiadora. Qual é o papel do homem inteligente na Terra? É você usar a sua inteligência para Deus, a serviço de Deus, é algo extremamente desafiador, porque você se tornar um ser moral. A pandemia permite que esse grupo de pessoas, que ainda é muito pequeno, possa se movimentar, se articular e ir plantando essa sementinha. Agora, a gente vai colher o fruto dessa semente daqui a pouquinho, depois de amanhã, daqui uns 200, 300 anos. Mas Que é mas logo vai ali, ter né? fruto, que é logo ali, que é logo, vai ter fruto inevitável. A gente não pode ser apressado, né? Mas eu acho que esses frutos serão inevitáveis. Kardec era bastante otimista, sempre, né? Sempre, Então tinha ele, vislumbrava o século XX. Leon Denis também, pô, achava que o século XX ia ser o grande século, né? olha aqui que ele, nessa perguntinha aqui, ó, o tanto que ele foi otimista. Pergunta 740, capítulo 6 do Livro dos Espíritos, das partes das leis, né? Leis morais, a lei de destruição. Aí na questão 740 ele pergunta assim, não serão os flagelos, ele está na parte dos flagelos destruidores, não serão os flagelos, diga-se, guerra, peste, doença, matança, essa coisa horrorosa, né? Coronavírus. Não serão eles igualmente provas morais para o homem? É a pergunta do Vitor, né? Ele vem, aperta na nossa questão física, doença, mas ele não vem incutindo sempre um apertozinho para a gente evoluir moralmente? E aí, ó, para pôr-nos abraços com mais as aflitivas necessidades? Enfim, olha a resposta. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar, aí eu acho que é a força da nossa evolução moral, se a gente quiser enxergar o flagelo e aprender com ele. Ele vai dar ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de demonstrar paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ou não domina o egoísmo. Você vê que lição maravilhosa, eu acho que A põe resposta todo dos um... espíritos, né?
Mas uma põe todo resposta um fabulosa. otimismo aí, cara. Você não pode ser tão pessimista assim, não. Vamos, a Não, gente vai ser mais inteligente. não, eu não sou pessimista, não. Eu não vejo melhor a curto Né? prazo, mas de modo algum. A Mas a gente tendência, vai a aprender isso tendência é ir tudo. piorando. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, tem o lado interessante da pandemia atual, é que nos fez começar a pensar, poxa vida, tudo que eu tenho pode acabar. A Mas também inconsistência, né? é, Impermanência. mas aí Impermanência das coisas. você pensa no seguinte, o número de suicídios tem aumentado. Pessoa, por exemplo, dono de um negócio que depende essencialmente de frequência pública, de repente, dono de restaurante, está passando por grande dificuldade. Pessoas que vivem de imóveis de aluguel, então são, ou seja, o conceito de economia nesse instante está mudando, e isso aí afetou muita gente. Muita gente que vivia de renda teve a renda reduzida porque o comércio fechou e piorou tudo. Então, se a gente se coloca na posição dessas pessoas, existe um movimento também diferente, é uma prova muito grande. É um processo de prova que a nossa. E aí, onde vai a resposta dos espíritos. É onde nós somos testados na nossa abnegação, na nossa resignação. E quando a gente vai lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós lemos e relemos algumas mensagens, por exemplo, o mal e o remédio, nós vamos ver que o sofrimento vai nos acompanhar enquanto Terra for um planeta de expiação e provas. E nós não vamos sair da pandemia num mundo regenerado, a gente vai continuar com um mundo de expiação e provas, e coisas piores poderão vir, e certamente virão. Não que eu seja pessimista, mas a gente não, e temos que olhar, porque nós somos. A gente cresce nisso, né? Se tiver oportunidade de vivenciar tudo isso, a gente cresce nisso. E a gente tem que também compreender o lado dos que estão perdendo. Tem muita gente que perdeu muita coisa, né? Pessoas que É. viviam em porta de estádio de futebol, e tinham sua renda ali. O cara que vendia o churrasquinho na esquina, que eu vou buscar um ali agora, que tem um churrasquinho novo na esquina aqui. Esses caras perderam a Você vai de oportunidade. Então, máscara? Você vai de máscara e respeitar o distanciamento? eu vou com a máscara no bolso para poder comer meu churrasquinho. Mas essa brincadeira à parte, perderam-se vidas, hein? Muita gente Muitas. perdeu vidas, e isso é uma coisa mais impactante aí nesse processo, né? Eu estou Se vendo a gente aqui que for pensar. você está com prestígio em Anápolis, pô. Tem mais anapolino que o berlandense aqui na live, pô. Ah, mas tem dois Anapolina aqui, ó. Ah, então pronto, Tem você dois ligou para essa Anapolina. turma toda aqui. Eu vi aqui, por exemplo, Não, mas essa pergunta da engenheira aqui, ó. Você viu? Tá vendo? Eu eu marquei, ó. vi. Engenheiro, você acredita que a pandemia aumentou a fé na humanidade? Ou aumentou a credibilidade na ciência? Eu acho que pôs as Aumentou, coisas, está começando a pôr as coisas nos seus devidos lugares, hein? São eu acho que Tomás de Aquino. aumentou o papel da mídia em divulgar a ciência. Qual ciência? Porque o outro lado da ciência que não interessa não é muito divulgado também, né? Por exemplo, a imunidade natural que 60% da população pode ter em relação ao coronavírus, baseado em estudos na Alemanha, isso foi muito pouco divulgado. O interesse, por exemplo, da vacina, isso movimenta alguns bilhões de dólares, isso é muito divulgado. Então, qual ciência que aumentou-se a credibilidade? A A gente ciência é que a desenvolveu gente ainda não tem uma briga que não está tão evoluído moralmente, né? exatamente. Não Essa tem muitos ciência é uma ciência interesses perigosa. comerciais. E muitos dizem que a salvação está na ciência. E aí fazem isso para fazer desdém da religião. Poxa vida, a religião tem muito a trazer para o homem, independente de qual seja. Só o espiritismo pode te dar a fé raciocinada. Não, o espiritismo te propicia uma fé raciocinada, mas outras religiões te fazem também ter crescimento. E religião também é um meio de conhecimento importante. Então, aqueles que dizem, graças a Deus, a ciência venceu a religião, estão falando besteira para uma parcela das pessoas que tem benefício
na religião, né? Eu não sei Não se... poderíamos pensar assim, a ciência, a religião, como esse movimento, né, de transcender, de buscar a espiritualidade, né? A ciência é um conjunto de normas, regras, cada um na sua, com todo respeito, ela mostra o caminho para o céu. E a ciência explica como é que funciona o céu. Um é altamente ligado com o outro, né? Religião É, põe a gente para dar uma caminhada, caminhar bem, bem direcionado, tranquilo. E como é que funciona o céu? Onde que é o céu? Que céu? Para onde que vem? Essas coisas. Então eu acho que essa pergunta, para mim, ela aumentou a fé da humanidade e aumentou a credibilidade. Eu acho que aumentou as duas coisas. E pôs eu cada não... uma no seu devido lugar. Pôs as Eu coisas acho no que a devido nossa... lugar. Olha só, hoje o pessoal reza, faz oração, não discute muito em questão religiosa. Eles oram para Deus, ou uma energia superior, iluminar cabeças dos cientistas para achar a vacina. Os religiosos hoje veem e falam, ó, não dá para fazer uma fila aqui na minha igreja, mas eu posso fazer a fila para tirar tumor da cabeça. Vai caravanas para o interior de São Paulo, pastores com chapéu, com bota, enfim, faz fila. E aqui eu estou tirando tumores da cabeça do pessoal, salvando, vendendo água, enfim. É uma análise do que acontece. Só que aí, na hora da pandemia, que é um vírus, é muito menos agressivo do que um tumor. 8,5 bilhões de pessoas morrem todo ano de câncer. Morreu ainda nem 500 mil, não estou banalizando. Mas não morreu nem 500 mil do Covid, né, do novo coronavírus. Por que essa turma, então, não faz uma fila e benze eles tudo e fala, sai Covid, sai Covid, sai Covid, vai curando todo mundo? Não, correu todo mundo, escondeu, tá com álcool gel, escondidinho, com as portas fechadas. E a crítica vai também, centros espíritas, os alemães do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que os espíritos vêm, cortam e fura todo mundo e cura tudo. Por Mas que aí eles é não estão religião? curando? Aí o questionamento é: isso aí é religião ou é um desvio de uma essência? Se a gente for olhar a religião mesmo como religar e como a sua busca de Deus, isso aí está longe disso. Como nós temos a esperança que nós depositamos, por exemplo, numa vacina, não significa que é uma fé científica. É muito mais uma esperança que pode ter um componente até religioso, algo que venha como um milagre, um presente, é, mas efetivamente, talvez, não seja um ponto de melhora moral. Agora, a melhora moral vem quando a gente começa a refletir sobre isso, né? E quando eu começo a questionar por que essa porcaria de pandemia logo agora? Logo agora que eu estava bem, meu negócio estava indo Todo mundo direitinho. estava em 2020, estava redondinho, né? 2020. Tava todo Não, mundo assim, esse ano vai ser bom demais. O Ibrahim que está aí nos vendo com a Jordana pode dizer, pô, meu hotel estava cheio e de repente esvaziou. Quando eu começo a buscar o sentido disso, eu posso chegar à conclusão que Deus foi um tremendo sacana. Ou que o chinês foi um tremendo sacana, o que seja. Mas se eu vou buscar moralmente, eu vou me rebuscando e mexendo lá dentro, eu abro portas para outros tipos de reflexão, né? Tem uma lenda hindu que diz que o homem que adora a Deus demora 7 reencarnações para poder alcançá-lo. E o que odeia a Deus demora 3 reencarnações, porque pensa nele o tempo inteiro. Ou seja, se toda essa crise estiver nos levando a um movimento de autoquestionamento, e esse autoquestionamento ele pode ser perigoso, que ele pode nos levar a crer que a nossa crença é só superficial, eu sou um baita de um nihilista ou de um agnóstico, eu não acredito em nada, ou pode nos transformar positivamente. Aí é o lado interessante. Que a gente não pode deixar de se questionar, né? E isso aí a gente aprende com Kardec. Kardec questiona o tempo todo. Quando ele vai falar na Revista Espírita sobre, está em janeiro de 1858 ou fevereiro, sobre a reencarnação, ele diz, não é porque os espíritos afirmaram que a reencarnação existe que eu aceitei. Eu analisei, analisei todas as possibilidades no que diz respeito à justiça divina e concluí que, filosoficamente, a teoria da reencarnação ela é uma grande demonstração da justiça divina. Mas hoje em dia a gente consome tudo muito rápido, sem digerir, e, Se quando perde nisso, né? se perde, Perde a gente até está no, comprando. no, no, no entendimento profundo, né, da coisa.
E a gente compra ideias que muitas vezes não são nossas, né? São ideias que não são vendidas de um modo muito sutil e a gente põe para fora. Nesse ponto é interessante você ficar. A pandemia ela aumentou a fé da humanidade? Bom, eu tenho que começar de mim. Ela aumentou a minha fé? Diminuiu a minha fé? Não mexeu muito, não. Eu continuo com a minha plena convicção da misericórdia divina. A gente vive da misericórdia divina. Se não fosse pela misericórdia divina, nós teríamos nos destruído há muito tempo, né? E pode ser que a pandemia veio como um presente para evitar um conflito maior, um conflito de dimensões continentais, uma guerra nuclear, pode ser, sim. Mas É pela a gente tem que misericórdia começar perguntando divina, né? que a É pela gente vive, pelo misericórdia amor divino. divina, amor e misericórdia divina. É pela misericórdia divina infinita é que Deus deixa uma matéria-prima puríssima, que é o fluido cósmico universal, e deixa para a gente brincar, co-criar nela através do nosso princípio inteligente. Isso é belíssimo, de maneira Ah, sem dúvida. infinita no universo. Isso eu Mas acho que é a isso maior para expressão espírito de lá em amor. cima. Isso para espírito lá em cima, né? Espírito lá em cima. A gente, por enquanto, está Não, fazendo desde que. cocô dessa. A gente está fazendo cocô dessa matéria. Não estamos sabendo mexer ainda, pô. Mas é para aprendizado, Sem experimentação. Aprende, dúvida, sem apanha, dúvida. dói, volta, dor, volta, reencarna. Pergunta. Pergunta, doutor Jorge. Só que não é daqui, não. Aqui é só uma colocação. É a pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta É. 738. Olha, essa é legal, essa é legal. Continua lá nos flagelos destruidor. Hoje é só Apocalipse, hein? Ó, tem aqui, ó, Para Viver e conseguir. Vencer, ó. Ô, Rodolfo, um comentário aqui, ó, Viver e Vencer. Eu sou meio cegueta, eu não Lei, consigo enxergar ali. na espera Nessa. da Ah, ciência, nessa espera da ciência, estamos agarrando na fé que tudo passa, que temos que viver com essa experiência para nos conectar com a luz interna, nossa conexão com o Pai. Com certeza. Essa é a tudo passa. teoria da impermanência. A gente vive uma eterna impermanência. Tudo é impermanente. Mas você fala, como assim? A gente transforma o elemento material. Então, qual é o soberano, qual é a força soberana disso aí? Não é nem morrer e nascer, nascer de novo, morrer de novo. Quantas vezes você já morreu? Nossa Senhora, quantas vezes já nasceu de novo nesse processo? Então, o que é o principal agente transformador de tudo? O tempo. O tempo quer dizer o quê? Na permanência ou impermanência. O tempo transmuta tudo. Então, vem agentes com lei de destruição para promover a lei de progresso. Aí a gente acha que morreu, acabou, destruiu. Não, só transformou. Rodolfo, É você já isso fez aí. 40 anos ou não? 42. Então, possivelmente a primeira reencarnação sua que você chegou nessa idade. Porque a longevidade acima de 35 anos é uma novidade do século XX. Não, mas E tinha ela gente que pode, vivia muito. vivia muito a grande exceção, a grande maioria das pessoas, a grande maioria das Isso. mulheres morriam no parto e complicações puerperais. Nós estamos vivendo nossas primeiras experiências de sermos alfabetizados. A grande É, maioria da população sempre foi analfabeta. Uma boa parte daqueles que habitam a Terra hoje habitaram outros planetas semelhantes à Terra. é Porque verdade. pela primeira Mas o vez a espírito Terra tem 7 iluminado, bilhões de habitantes. vê comigo, doutor já espírito iluminado, naquela época quando vinha, vivia muito, né? Tipo, Eurípides Barçanufo, morreu com 38 anos de idade com a gripe Exatamente. espanhola. Então, isso Você vê depende, né? a grande exceção a Amélie Boudet, né, mulher de Kardec, morre com mais de 80. A veinha era dura na queda. Assim. A Gabi, A Amélie Gabrielle Gabriel, Boudet, ela segurou ela uma onda, hein? Dica aí, pessoal, vamos lá, Netflix, hein? Ver o filme do Kardec, é muito bom aquele filme, achei para fraquinho. entender. Não, é muito bom, para um entendimento inicial, muito bom. Ah, bota, Pergunta, bota, bota dois aqui, ali que ó, não tem nada a ver, pô, vai lá para a pergunta. Eu não entendi. faltando oito Vou fazer um filme. minutos, Vou dar um spoiler no filme de Kardec. O que aqueles dois que ficam atrás de Kardec o tempo inteiro são espíritos ou são o quê? eu acho. Aquilo é o câmera, rapaz, é o câmera e o da iluminação. Ah, só pode. É do 7, é porque eles não Ah, pegaram, esqueceu de apagar eles no computador. Vamos lá, para conseguir, nós temos 8 minutos só. O que é isso? Passa rápido, hein?
Passou, a nem... gente... Você me bota pra falar besteira aqui, pô. Você é bom de conversa, hein? Então vamos lá. Para conseguir a melhoria, a melhora da humanidade, o Kardec é inteligente, né? Era bom de Para fazer conseguir a pergunta. melhor... 738 a pergunta. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Tipo, Poderia, ah né? não, Deus, você é tão bonzinho, você é tão amoroso, por que de vez em quando você desce uma marretinha aí na gente? Aí responde, pode. E o emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Ao conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas não é verdade manipulada, enfim. O homem, porém, não se aproveita A gente desses tem que processar, meios. a gente tem que processar o Bolsonaro porque ele vulgarizou demais o conhecereis a verdade nos libertará. É muito mais Não, do eu que acho isso que, aí. acho que o João, aí, o João Evangelista, que tem que processar Não, mas ele. o Bolsonaro. Não, a gente vai ligar ali menos 10 a menos 33 Tesla, mandar chamar o João, falar, vamos Não, mas embora. o João deve ser 10 a menos 5 mil Tesla. Porque o 10 a menos 33 é o obsessor. A gente vai Ah, chegar. então. Não, não tem jeito ainda não. Tá longe. Vamos Eu só na mediunidade vou de. ligar pro João Evangelista que está reencarnado aqui em Anápolis. Ó, Geraldinho Lemos, hein? João foi Chico Xavier, que foi Francisco de Você Assis, vai apanhar na live, que, não vai para pergunta, vai para resposta. que foi Daniel, profeta, enfim. Anete, O liga pro homem, seu filho aí, porém, puxa a orelha dele, pô. né? O homem, porém, não se aproveita desses meios. A gente não aproveita, né? A gente desperdiça muito, se for pensar mesmo. Ó, necessário, então, se faz, portanto, que se tome e que se seja castigado. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, na realidade, Deus não castiga, definitivamente. A gente que corre atrás, a gente que é predador, a gente está predando esse planeta, está comendo, invadindo habitats. Está cheio de vírus que vive há milhões de anos que a gente nem conhece, deixa isso quietinho. Os coronavírus, eles não matam morcego, eles são felizes dentro dos morcegos, e os morcegos não matam eles não adoecem. E aí a gente vai lá e preda. Aí cai no pangolim, parece que essa é a linha evolutiva, viu? Não tem nada de criação em laboratório, não, tá? Terraplanista. Eu tô falando para os terraplanistas, viu? Ele Voltando. me chama E aí terraplanista, tem. porque eu acho que há controvérsias, viu? Mas olha só, a questão da evolução genética demora tempo. Então, parece que esse coronavírus, o novo, 93% é igual de uma espécie de morcego, ferradura, porque o narizinho é de ferradura, porque eles são hematófagos. E É o lá eles são vosso neto. hematófagos nos pangolim. Do pangolim parece que é 98% o código genético desse coronavírus está parecido 98% e 93% no morcego. Para dar esse pulo, usou esse mamífero intermediário. E o pangolim tem um código genético no pangolim que não deixa o sistema imunológico dele ser tão reativo. Então ele não faz a tempestade inflamatória. E a gente é que faz essa tempestade. A gente faz tempestade em copo d'água de tudo, a gente está muito reativo. Então a gente faz tempestade do nosso sistema imunológico, está muito doidão, e a gente está matando a gente. Em E aí parte, tem a aquela partir dessa questão, evolução. Rodolfo. E aí tem aquela questão, por que essa tempestade imunológica ela vai acontecer em 10% dos casos e por que a morte ela advém em 0,5% de todos os casos dos infectados? E aí vem a questão da compensação das nossas leis de equilíbrio, porque a nossa saúde ela não depende só da nossa leitura biológica. A interação das leis de causa e efeito, do que nós fizemos, da nossa educação moral, das nossas conquistas e do que temos, dos nossos compromissos, do nosso psiquismo, é muito mais complexo. Isso interfere muito diretamente Você acha que na às vezes fica saúde. até impregnado no DNA, né? Eu acho que Nos fica, na livros. verdade, eu acho que transmite ali uma informação, talvez, que já está ali, ele fala, eu vou ler, porque chegou meu momento de testemunho. E aí, mas mesmo assim, muitos que não têm compromisso kármico nenhum acabam enfrentando e sofrendo, Deixa porque eu te também tem 15 ah, segundos. O vai carinha do cair, churrasquinho, ele espera um pouquinho, porque vai ele cair, espera. eu vou te chamar de novo, pode ser? Pode? Só pra gente encerrar melhor, não encerrar doidão assim não, beleza?
Tá. Segura aí, galera, segura aí. Tchau. Tchau.